Vamos então analisar o próximo arquivo, que é o ACBR folha CFIP class. Nesse class aqui nós vamos usar as classes que nós criamos no CFIP e vamos trabalhar com essas classes. Vamos gerar os registros, tá? Vou abri-lo aqui com o Notepad++. E veja que aqui, logo no início, eu tenho o TACBR folha CFIP. Eu vou criar uma classe com esse nome, que vai herdar aí de TACBR TXT class. Tá? Então ele já vai usar vários métodos aí já implementados para o ACBR, ok? Aqui eu vou criar os meus registros, Eu vou ter um fregistro tipo 0, que vai ser do tipo tregistro tipo 00, aquela classe que nós criamos na unit anterior. Tenho o tipo 10, aí eu tenho o tipo 12. Esse fregistro tipo 12 já vai ser uma lista, tá? Uma lista dos registros tipo 12. Assim também para o tipo 13, 14, 20, 21, 30, 32, 50 e 51. Aí no final eu tenho o registro tipo 90, que vai totalizar o meu arquivo. Tenho dois métodos, cria registros e libera registros. Esses métodos eles são privados, eles vão ser usados apenas aqui dentro, tá? Tenho o meu construtor e o meu destrutor, e tenho o procedimento limpa registros. Esses podem ser chamados aí, serão chamados, quando o componente estiver pronto, por outras classes, por outras units do Delphi, por outros procedimentos ou rotinas da sua própria aplicação. Daí eu tenho as funções que também são utilizadas pela aplicação que está utilizando o componente. Tenho escrever os registros, write o registro tipo 00, 10, 12 até o 90. Com essas funções nós vamos escrever os registros para que posteriormente o arquivo possa ser criado. E aqui eu tenho as minhas propriedades referentes aos campos que eu criei logo aqui acima. Então eu tenho aqui a property registro tipo 00, que é desse tipo, tregistro tipo 00. Ela vai escrever aqui e também vai ler aqui nesse field, aqui os meus gets e sets, tá? Ok, logo depois que eu declaro tudo isso daqui, vem a minha implementação. Na minha implementação eu tenho aqui em tfolha CFIP o meu construtor. No meu construtor eu chamo o método cria registros. No cria registros eu crio todos os registros, tá? No meu destrutor eu chamo o método libera registros. No libera registros eu libero todos os meus registros. E em limpa registros, que é o método que vai ficar aí exposto pelo componente, eu chamo primeiramente o libera registros e posteriormente o cria registros, tá? Daí eu venho com a implementação da escrita de cada registro, write registro tipo 00. Então, se o meu registro ele já estiver na memória, com ele eu faço o seguinte: eu vou utilizar aqui algumas funções check, tá? Essa função check ela já é do ACBR. O que ela vai fazer? Se a informação passada aqui não for verdadeira, ela vai apresentar uma mensagem de erro, tá certo? Então esse primeiro aqui, olha, no registro 00, o campo tipo remessa, nós podemos relembrar aqui no manual, tipo de remessa só pode ser 1 ou 3, tá? Então qual é o teste que eu faço aqui, olha? Você deve observar se o tipo de remessa é igual a 1 ou igual a 3. Se não for, nós vamos informar aqui o indicador. Que indicador? O indicador a gente passa aqui na frente, olha. Tá? Essa formatação vai pegar esse nome aqui. Então o indicador tipo de remessa só pode ser 1 ou 3. Legal que nós estamos fazendo as nossas validações. Depois eu vou validar o tipo de inscrição do responsável. O tipo de inscrição do responsável, ele só pode ser 1, 2 ou 3. Então eu já estou validando aqui, olha. Se for igual a 1 ou 2 ou 3, tranquilo. Se não, o indicador só pode ser 1, 2 ou 3. Tá? Que indicador? Tipo de inscrição do responsável. Daí, se tipo de inscrição do responsável for 1, eu vou validar o CNPJ 6CPF, uma função aqui, passando a inscrição do responsável. Tá? Sendo que, se for do tipo 1, a mensagem que vai aparecer é que o CNPJ é inválido. Se for do tipo 2,
vai informar que o CI é inválido. E se for do tipo 3, vai informar que o CPF é inválido. Daí eu chamo uma função para validar a unidade da federação. Por que eu preciso validar a unidade da federação? Vamos observar aqui se tem esse tipo de validação mesmo aqui no manual. Unidade da federação é um campo obrigatório e ele deve constar na tabela de unidades da federação. Essa tabela está no final desse documento. Tá? Então aqui o próprio ACBR, nesse caso aqui o ACBR Folha, se propõe a fazer essa validação, do jeito que nós implementamos aqui. Né? Validar o CEP. Como é que a gente vai validar um CEP aqui? Tem esse tipo de validação? Vamos ver. CEP. Ele é um campo obrigatório, aqui, olha. E tem que ser um número de CEP válido. Permitido apenas números diferentes de 2.000, 3.000, 7.000 ou 8.000. Perfeito. E temos aqui uma validação do e-mail, né? Que é o endereço da internet. Esse aqui, ó. Endereço de contato da internet, e-mail. É bem mais fácil colocar e-mail, né? Campo opcional. Validar se é um endereço válido, um endereço de e-mail válido, tá certo? É o que nós estamos propondo aqui nessa função validar e-mail, tá? Bom, depois que nós passamos dessas validações, daí sim nós vamos jogar em result, que é a string, né, vai ser o nosso registro, a impressão, por assim dizer, desse registro, tá? Nós vamos a montagem desse registro, tá? Melhor dizendo. Então nós vamos ter o quê? No primeiro campo, o 00. Porque o primeiro campo, como nós vimos, ele obrigatoriamente é 00. Tá? E daí já surge uma questão, porque lá no ACBR CFIP, nós também criamos um campo tipo do registro. Tá? Mas ele é sempre 00, eu preciso desse campo aqui. Tá? Isso pode mudar algum dia? Provavelmente não. Né? Então, de repente, nem preciso desse campo aqui. Tá? 00. Já o segundo item aqui, olha, ele pede para que eu tenha 51 caracteres em branco. Então eu apenas preencho aqui, né, chamo esse rfill, que é do ACBR, branco 51 vezes, tá? Depois eu venho com o tipo de remessa, que é o próximo campo. Depois o tipo de inscrição do responsável, que vem após o tipo da remessa. Inscrição do responsável. Nome do responsável, razão social, daí eu chamo aqui uma função tratar string. Por que isso? Vamos ver aqui em nome do responsável, razão social. Aqui, olha, não pode conter caracteres especiais, não pode haver caracteres acentuados, não é permitido mais de um campo entre os nomes, não é permitido 3 ou mais caracteres iguais consecutivos, e a primeira posição não pode ser branco. Pode conter apenas caracteres de A a Z, e números de 0 a 9, tá? Então veja que tem toda essa validação aí, e essa função tratar string se propõe a fazer isso. Né? Muitos usuários gostam já de digitar as informações com acentos e tudo mais. Quando você informa para o usuário, olha, melhor que você ponha as informações sem acentos, sem caracteres especiais. Alguns até questionam, não, mas hoje a tecnologia já está tão moderna, por que não colocar um acento? Né? Pois é. Existem algumas validações, alguns arquivos que não aceitam isso, tá? Então o que é que a gente faz? Deixa o usuário à vontade, ele pode informar o que ele quiser, né? No entanto, nós temos que tratar, que fazer essa validação no momento de gerar aí alguns arquivos. O CFIP aqui, no caso, é um deles, tá? Nome da pessoa de contato, logradouro, bairro, CEP, cidade, unidade da federação. E sempre que houver essa restrição aqui, essa validação, né, de não conter caracteres especiais, acentuados, essas que nós vemos aqui nesse campo, nós vamos chamar a função tratar string. Tranquilo? No final, nós informamos aqui um asterisco. Que asterisco é esse? Veja aqui no finalzinho aqui, olha. Ele pede para nós inserirmos 18 caracteres em branco, que estão, tá? E logo depois, final de linha, nós vamos colocar o asterisco, né, para marcar o fim de linha, tá? E aí nós
chamamos aqui um line break para ele quebrar a linha, colocar uma linha abaixo da outra, tá? Mas na hora que o programa validador lá do CFIP for validar, ele não vai se importar com esse line break não. Como é que ele vai saber que chegou no final da linha? Ele vai observar se existe um asterisco, tá? Então tem que ter o cuidado também de nessas outras informações aqui, ó, não existir nenhum asterisco. Se bem que ele deve validar o tamanho do registro, se é 360, né? Já que esse deve ser um tamanho padrão para cada registro, tá? Bom, esse mesmo procedimento que nós vimos aqui é feito para os demais registros, né? O registro tipo 0 é bem parecido com o 10, a forma de construir o registro. Nós vamos ver uma diferença a partir dos demais, porque os demais eles têm uma lista, né? Eles são formados através de uma lista. Então nos demais nós vamos ter um laço, tá? Formando aí os nossos registros, tá? No registro tipo 10 e no registro tipo 00 nós não temos o laço. Nos demais registros, que são listas, aí nós vamos ter os registros sendo montados e inseridos dentro dessa lista, tá? Todos eles aí com as suas devidas validações. Legal? Então o que é que você deve fazer nesse momento? Primeiramente, na aula anterior, você deve observar se cada tipo que nós criamos, cada classe que nós criamos aqui, está realmente de acordo com o manual. Para essa aula agora, verificar se o registro que está sendo montado aqui está realmente de acordo com o que informa aqui no manual, né? Lembrando, quando for tipo N, eu tenho que colocar brancos à esquerda ou à direita? É à direita. Então, será que esse campo tipo 20 aqui, que é do tipo N, ele está colocando caracteres branco à esquerda? R-fio, L-fio, estão chamando isso corretamente, né? Os tipos date estão no formato correto? DM, dia, mês e ano? Tá? Então é isso que você deve verificar nesse momento. Fazer uma comparação dos registros que estão no manual com esses registros que nós estamos montando aqui nessa Unity ACBR Folha CFIP Class.